Ei, se você está esperando o momento de passar pelo batismo, no calendário da igreja a nossa previsão é novembro, mas eu estou orando ao Senhor e eu acredito que nós tenhamos que antecipar. E talvez esse ano faremos mais que um batismo. Então espera mais um pouquinho. Não demora, nós estaremos passando, aqueles que desejam passar pelo batismo nas águas, para que como igreja, num só corpo, nós possamos juntos celebrar deste ato tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Queridos, nós vamos nesta noite, eu desejo nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, retomar com os irmãos a mensagem que nós começamos domingo passado. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu não consegui concluir. Eu disse aos irmãos que se Deus nos desse uma outra oportunidade, eu estaria retomando com os irmãos. E orando esta semana, irmãos, até hoje à tarde, eu estava numa outra direção, até que o Senhor, mais uma vez, falou ao meu coração. E eu pude perceber e entender que eu preciso concluir aquilo que nós começamos domingo passado. Então quero voltar com os irmãos no texto aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, esses 3 versículos, eu desejo ler com os irmãos nesta noite, assim como nós lemos na semana passada. Eu vou retomar com os irmãos, do ponto em que nós paramos. Eu tenho certeza que o Senhor, através do Espírito Santo, vai ministrar nos nossos corações esta palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, acompanhe a leitura aí do texto sagrado, vai ser projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Amém, queridos? Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez obrigado pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor ministre nos nossos corações agora a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós começamos a semana passada a falar sobre esse texto aos Hebreus. E eu quis frisar, eu quis dar ênfase a este versículo. É o versículo 7 que diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. E eu disse aos irmãos, no domingo passado, que o escritor aos Hebreus, ele se recorreu, ele foi buscar essa expressão, quando ele disse que alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, e na sequência ele diz, porque o Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos. O escritor aos Hebreus, ele foi buscar esse texto lá nos Salmos, no livro dos Salmos. Davi, no Salmo 8, Salmo de adoração ao Senhor, é ele quem diz isto: porque fizeste o homem um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Eu comecei falando com os irmãos domingo passado por que Deus teria feito isso. Que nós somos feitos, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, todos nós, todo ser humano criado por Deus, todos nós fomos criados por Deus, independente de religião, independente de devoção, independente de fé, independente de convicção, nós somos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. E Paulo, o apóstolo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 6, ele disse: porque o Senhor nos fez, Deus fez a cada um de nós, a mim e a você, para louvor e glória do nome dEle. Então nós somos criados por Deus, para louvor e glória do nome dEle. Tudo que nós fazemos,
tudo que nós realizamos, tudo que nós executamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós empreendemos deve ser feito. E a gente não pode perder de vista que tudo isso, ou todos os nossos atos e gestos e pensamentos, deve levar ou deve apontar em direção ao Senhor, ou deve nos levar em direção ao Senhor. Porque ao fim e ao cabo, em última análise, é para isso que nós fomos formados por Ele. Ou seja, para louvor e glória do nome dEle. Mas Deus nos fez, como diz o texto que nós lemos, com uma capacidade, com um entendimento, com um discernimento, que nenhum outro ser da criação de Deus tem. A ponto de comparar o escritor, que ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E eu disse isso aos irmãos a semana passada. E eu fiquei pensando, e me pus a pensar, qual o propósito de Deus nos fazer assim? Ou qual a finalidade de Deus nos fazer assim? Seres com capacidade de inteligência, de raciocínio, de percepção, com inteligência e a ponto, irmãos, de realizar e executar e construir coisas, que nós ficamos muitas vezes impressionados com a capacidade de realização do ser humano. Por que será que Deus nos fez assim? Pessoas dessa natureza, que pensam, que agem, que são emocionais, que choram, que amam, capazes de ter sentimento com relação aos nossos semelhantes, capazes de ter sentimentos com relação a Deus e com relação a tantas outras coisas. Ou seja, Deus nos criou, Deus nos fez assim, pessoas que choram, que sorriem, que amam. Por que será que Deus nos fez dessa forma? E eu disse a semana passada, porque se Deus não nos tivesse feito assim, com essa capacidade de percepção, de entendimento, de inteligência, de raciocínio, com esse pensamento, com essa lógica de concatenar os pensamentos, com essa lógica complexa que é a cadeia de pensamentos humanos, se Deus não tivesse nos feito assim, como que Deus se relacionaria conosco? Como que nós perceberíamos? Como que nós entenderíamos? Como que nós compreenderíamos em alguns momentos a ação ou propósito de Deus na nossa vida? Então Deus nos fez assim com um propósito. E o propósito que eu vejo, que eu encontro, é para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus da forma correta. Por isso que Deus nos fez dessa forma, para que nós pudéssemos relacionar com Ele, da maneira que Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. E como é a forma, como é a maneira, segundo a Bíblia, que nós devemos nos relacionar com Deus? Nós encontramos a resposta na Bíblia. A primeira coisa, nós devemos nos relacionar com Deus com entendimento. A relação com Deus não é uma relação cega. A fé, irmãos, ela não é uma fé cega. Não é fé na fé, é fé em Deus. Não é fé em qualquer coisa. Nós não temos fé por ter fé. A nossa fé está nele, está fundamentada nele. Ou seja, a nossa relação com Deus é baseada numa relação de entendimento. Paulo escreve que nós devemos nos relacionar com Deus através do culto racional. O que é racional? É razão, é lógica, é entendimento. Ou seja, nós estamos aqui nesta noite e nós sabemos por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui perdidos, sem saber o que nós viemos fazer aqui. Nós vamos num lugar, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não, a nossa relação com Deus é baseada numa relação de entendimento. Ou seja, nós sabemos quem é Ele. Amém, irmãos? E nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos quem é Deus nessa relação. É Ele e não eu. E nós sabemos aonde nós estamos nele. E por que nós estamos nele. E nós sabemos por que nós estamos aqui. Quando nós celebramos a Santa Ceia nesta noite, eu disse para os irmãos que esses dois elementos, o pão e o cálice, representam o corpo e o sangue. Nós temos entendimento para saber e para compreender que esse pão que está aqui, ele representa o corpo.
mas ele não é o corpo de Jesus. O nosso entendimento diz que este pão ele é um símbolo, e não o corpo. Não acontece depois da oração uma transformação e ele se transforma no corpo, e a gente está comendo um pedaço da carne do corpo de Jesus, literal. Não. A nossa fé e a nossa razão nos diz que o pão continua sendo pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus. É isso que é se relacionar com entendimento, é entender por que nós estamos aqui e o que nós estamos fazendo aqui. O que Deus espera de nós é que nós nos relacionemos com Ele com vontade própria, espontaneidade. Eu digo sempre aqui, Novo Testamento, irmãos, vida com Deus, a aliança que Jesus veio inaugurar, não é a aliança da pressão, da obrigação, do revólver na cabeça. Deus não está dizendo, você me adora ou eu te mato, ou você vai para a igreja ou eu arranco o seu pescoço. Não, o Novo Testamento veio inaugurar um tempo do entendimento e da disponibilidade. Eu entendo, e por entender, eu decido, por vontade própria, servir o Senhor e adorar a Ele. É vontade própria, não é obrigação. Não existe esse sentimento de obrigatoriedade. Eu sou obrigado a estar na igreja. Ei, você tem alguém aqui obrigado? Desista. Porque ele não recebe um culto por obrigação. Ele não recebe um culto formalizado, protocolar. Ele recebe um culto espontâneo, com vontade própria. E eu sou apaixonado nessa igreja, que não tem vergonha e não tem medo de expressar o sentimento. Como nós vimos aqui, a gente chama o irmão, o povo aplaude, o povo grita, porque nós estamos na presença dele, e tem gente que pensa que não, que na presença dele a gente tem que ficar endurecido na cadeira, com cinto de segurança, e a gente não pode expressar nenhum tipo de sentimento, porque seria falta de reverência à presença dele. Ao contrário, na presença dele, diz a Bíblia, que onde está o Espírito, há liberdade no Espírito. Então, se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero rir, eu rio. Se eu quero abraçar, eu abraço. Se eu quero aplaudir, eu aplaudo. Por quê? Porque eu estou espontaneamente na presença dele. Então, Jesus vem inaugurar uma relação onde a nossa vontade conta. A nossa vontade em adorá-lo, em servi-lo, é uma vontade própria. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a entrar por esse caminho. Ninguém é obrigado a escolher por Jesus. Ele espera. É isso que faz Deus ser o Deus que nós amamos. Porque Ele poderia, quando nos fez, quando nos formou, quando nos criou, botar um chip. Os irmãos já me ouviram falando isso? Botar um chip aqui na minha cabeça. Se Deus quisesse, Ele podia fazer isso. Ele bota um chip na minha cabeça, onde 3 vezes por dia eu vou me prostrar diante dele e vou adorá-lo, porque esse chip ele vai disparar um comando do céu, aonde às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, eu vou me colocar diante dele incondicionalmente, querendo ou não querendo, porque ele botou um comando na minha cabeça, que vai me obrigar a estar diante dele 3 vezes por dia. E se Deus quisesse fazer isso, Ele teria feito, porque Ele é Deus. Mas Deus disse, não, eu quero fazer o homem, nós vamos fazer o homem. Eu disse domingo passado, a expressão no texto de Gênesis 1:26 é no plural. Deus disse, façamos o homem. Ele está se referindo à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Elohim no texto original. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, o que nos aproxima dele não é esse corpo físico. Nós não parecemos com o Senhor porque temos 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, 2 pernas e 2 pés e andamos por aí. Nós não somos parecidos com o Pai no físico, porque a Bíblia diz que Deus não é físico, Deus é Espírito. Mas nós somos parecidos com o Pai no momento em que Ele colocou em nós, ao invés de um chip que nos obrigasse a nos prostrar diante dele, Ele coloca em nós um atributo que é dele, o direito de escolher, de decidir espontaneamente
pela vontade do meu coração de me colocar diante dele. Não 3 vezes ao dia, mas todas as vezes do meu dia, todos os momentos do meu dia, seja de joelho, seja andando, seja guiando o meu carro, andando pelas ruas da cidade, porque depende ou independe do lugar. Um dia Jesus disse para a mulher samaritana: ei mulher, a hora tem chegado e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4. O que significa que não importa o lugar, aonde você está, em qualquer lugar, em qualquer horário do seu dia, todos os momentos do seu dia, você pode se voltar para Ele e dizer: Jesus, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor. Ou dizer: Jesus, me socorra aqui nessa situação. Ou dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor me ensine isso. Em todos os momentos do seu dia, Jesus está do seu lado, através do Espírito Santo. Então, quando Deus nos chama a esse relacionamento, é um relacionamento debaixo deste princípio, debaixo desse atributo que Ele nos deu. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero. Um dia os discípulos falaram para Jesus, depois de um discurso que eles entenderam como sendo um discurso pesado, Marcos. Jesus estava falando sobre o reino de uma forma que eles precisavam compreender. E os discípulos entenderam que era muito dura aquela mensagem e disseram: Senhor, está muito dura essa mensagem, o povo está indo embora. Jesus disse: ei, vocês querem ir também? Ninguém é obrigado a estar comigo aqui. Eu não obrigo vocês. Vocês receberam um chamado. Venha, venha. Se quiser, venha. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado nisso, na nossa vontade. Eu estou aqui porque eu quero, Senhor. Não é porque eu estou obrigado, não é porque eu estou aqui forçado, não é porque eu vim fazer média com o Senhor, ou média com alguém que está aqui. Não, queridos, ei, já viramos essa página, não é? Nós não fazemos isso mais. Nós entendemos porque nós estamos aqui, nós temos a compreensão, e estamos aqui porque nós queremos estar. É esse relacionamento que Ele espera de nós. O tipo, ou dentro disso, Ele espera que seja um relacionamento com integridade. O que é integridade? Inteiro, completo. Íntegro é aquilo que não é dividido, Silas, é aquilo que não é partido. Então Deus nos deu essa percepção, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos em entendimento, para que nós soubéssemos que nós precisamos nos relacionar com Ele, com entendimento, com vontade própria, mas com integridade. Eu digo algumas vezes que com Deus é tudo ou nada, não dá para ficar mais ou menos, um pé aqui e um pé lá, e ficar aqui. Jesus diz: por que estáis cocheando? Por que vocês estão aí entre dois pensamentos? Disse Deus, né, lá atrás para o profeta. E Jesus diz: ou seja quente ou seja frio, morno, e eu vou te tirar da minha boca. Então o relacionamento com Deus tem que ser com integridade. Não importa as suas falhas, não importa as suas limitações. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe que eu sou falho, que eu sou limitado, que eu erro, que eu peco o tempo todo. Mas se eu decidir estar com Ele, tem que ser por inteiro, de verdade, íntegro. Não dá para ser mais ou menos. Jesus disse: ei, uma casa dividida não subsiste. Uma casa que tem 2 donos, ela não fica de pé. Uma hora nós estamos com Ele, outra hora nós estamos com outro lugar. Uma hora nós estamos na presença dEle, outra hora nós saímos da presença dEle. Essa casa não subsiste, disse Jesus. Então Ele nos deu capacidade de entendimento e percepção, para que nós soubéssemos o que significa integridade com Deus. E Ele espera que o nosso relacionamento seja íntegro com Ele. Um outro aspecto desse relacionamento, e eu acho lindo isso, é que o Senhor espera que o nosso relacionamento com Ele seja com intensidade. Intenso, profundo, não na superfície, não na flor, não artificial, mas intenso. Viver com intensidade com Ele.
não mais ou menos, não artificial, não aquele negócio morno, meia boca, não, intensidade no relacionamento. É por isso que Ele nos deu capacidade de compreender. Como que Deus poderia esperar que o nosso relacionamento com Ele fosse baseado no entendimento, na vontade própria, na integridade e na intensidade, se a gente não soubesse o que é isso? Como que a gente poderia ter um relacionamento com Deus nesse nível, que é o que Ele espera, se nós não tivéssemos percepção de como fazer isso? Por isso que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje compreendendo. Ah, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim. Ah, Senhor, eu não tenho sido tão íntegro assim. Deus, eu não tenho sido tão intenso assim com o Senhor. Deus, eu não tinha entendido ainda. É por isso, queridos, baseado nisso, e disse para os irmãos a semana passada, comecei dizendo, que Davi nos ensina, quando ele está diante de Araúna, ele diz, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custa nada. Então nós aprendemos domingo passado com Davi, no texto de 2 Samuel 24, 18 a 24, que baseado nisso que Deus espera de nós, um relacionamento com entendimento, vontade própria, integridade, intensidade, nós aprendemos a valorizar o nosso entendimento com Deus. Valorizar, porque eu não posso entregar para o Senhor algo que não me custa nada. Davi disse, eu não posso oferecer sacrifício numa terra que eu ganhei, em animais que eu ganhei, com madeira que você está me dando. Não, Araúna, eu pago e pago justo, eu pago mais se precisar, porque eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Nós começamos a aprender domingo passado, e nessa noite eu quero falar sobre 2 pontos desse relacionamento que eu deveria ter concluído domingo e não consegui. Seguindo, depois de aprendermos com Davi, que o nosso relacionamento com Ele é baseado nessa relação de valorização, nós vamos aprender agora com uma mulher, que o evangelista aqui, Marcos, no capítulo 12 de Marcos, versículo 41 a 44, não precisa abrir a sua Bíblia, olha para mim, lê em casa depois, Marcos 12, 41 a 44, seguindo na direção desse relacionamento com Deus, da forma como deve ser o relacionamento com Deus. Lá nós encontramos o texto, onde Jesus estava no templo, junto com os discípulos, vendo no templo o momento do ofertório, o momento onde as pessoas estavam entregando as suas ofertas e os seus dízimos, como nós fizemos aqui nessa noite. Esse negócio é antigo, irmãos. Esse negócio de entregar os dízimos e as ofertas no templo é antigo, precede Jesus, continua com Jesus e segue depois de Jesus, nos alcançando até a nós aqui. Jesus estava no templo e diz a Bíblia que as pessoas estavam levando ali o seu dízimo e a sua oferta, era o momento do ofertório. E Jesus estava com os discípulos observando, e as pessoas iam diante do altar e colocavam ali a sua oferta e o seu dízimo. E Jesus observando, de repente diz a Bíblia que vai uma senhorinha, a quem a Bíblia chama de mulher viúva, não dá nome a ela, mas nós a conhecemos como sendo a mulher viúva. Vai essa senhorinha com 2 moedinhas na mão, e o texto nos diz que as 2 moedinhas correspondiam a um quadrante. Ei, irmãos, um quadrante no dinheiro romano era a menor quantia que se tinha. Era como se nós estivéssemos aqui entregando 2 centavos. A menor moeda no real é 1 centavo. Estou certo? É isso mesmo, não é? Então, 2 moedinhas de um centavo, significava no dinheiro romano um quadrante. A mulher vai diante do gasofilácio com 2 centavos, 2 moedinhas de R$1, e ela coloca a sua oferta naquele gasofilácio, 2 centavos. Diz a Bíblia, 2 moedinhas ou um quadrante. Jesus observa aquilo e comenta com seus discípulos, ei, nós estamos aqui há um tempo olhando as pessoas vindo ofertar e vindo entregar as suas ofertas e os seus dízimos, e vieram gente poderosa, vieram gente que tem muito dinheiro, e a Bíblia diz que os ricos colocaram as suas ofertas no altar, colocaram no gasofilácio, as suas ofertas poupudas, as suas ofertas grandes, e de repente vai aquela mulher com um quadrantezinho de moeda, 2 moedinhas, e coloca. Jesus pergunta para os discípulos, quem colocou a maior oferta?
certamente os discípulos pensavam: aquele que deu a maior quantidade, aquele que deu o maior volume de dinheiro, a maior soma. Mas antes que eles respondessem, diz a Bíblia que Jesus respondeu: ei, a maior oferta deste culto, quem entregou foi aquela senhorinha. Quem entregou foi aquela mulher, aquela viúva. Sabe por quê? Porque aqueles que vieram entregar a sua soma de dinheiro, a sua quantidade grande de dinheiro aqui, entregaram daquilo que sobraram, que era muito, porque eles tinham muito. Então aqueles que tinham muito, entregou da sobra, e era muito. Mas aquela senhora, que colocou 2 centavos aí, no coletor de ofertas, ela entregou tudo o que ela tinha. Então ela deu a maior oferta. Essa é a diferença. Esse é o prisma, essa é a lente com que Jesus nos olha. E a referência aqui é sobre essa questão financeira. Mas o aprendizado e a aplicação não se trata apenas da questão financeira. Jesus está querendo nos ensinar para os discípulos e ensinar em conseguinte para nós também, que não importa a quantidade para Deus. Deus não está querendo a quantidade, Ele não está olhando se você está entregando a quantidade maior. Deus está olhando a qualidade do que você está entregando. Sobre o que você está entregando para Deus, como que é? O texto se refere ao momento do ofertório, mas ele cabe uma aplicação pessoal aqui, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, ao seu tempo, a sua capacidade, a sua habilidade, os dons que Deus te deu, do que você tem entregue para o Senhor. Às vezes você pode dizer: mas eu faço muito. Uau, tem gente que não faz nada. Ok, mas esse muito para você, sob o olhar do Senhor, pode significar muito pouco, diante daqueles que você acha que tem feito tão pouco. Porque o Senhor está interessado nesta noite, em que eu e você perceba, que nesse relacionamento com Deus, nós precisamos aprender a não dar a Ele as nossas sobras. O que pegou aqui, foi que Jesus disse: ei, essas pessoas que foram lá com aquelas ofertas grandes, poupudas, eles deram muito, mas eles deram das sobras que eles tinham. A mulher deu 2 centavos, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então o que nós aprendemos aqui, é que nós não devemos entregar a Deus as nossas sobras, aquilo que não vai fazer diferença para nós ou para a nossa vida. Deus está interessado em que nós entreguemos para Ele tudo, e não as sobras. Pastor, ei, eu estou tirando o foco da questão financeira, para que você não confunda, não ache que eu estou pregando aqui que você tem que dar tudo que você tem. Eu estou trazendo o foco desta passagem para a sua vida. Deus quer tudo de você, não é mais ou menos. Deus quer tudo da sua habilidade, da sua competência, de você se voltar para Ele. Deus quer tudo das áreas da sua vida. Não é alguns lugares apenas que Ele pode entrar. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Ele quer entrar no teu trabalho, na tua área profissional. E às vezes você é tão reservada e acha que Deus não pode entrar lá, porque essa é uma área que você se vira bem. Mas Ele está dizendo: eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Deus quer entrar no seu casamento. Deus quer entrar completamente no seu casamento. Ah, é uma área, Senhor, que não tem mais o que fazer. Tem! Se Deus entrar, tem. É porque você não deixa Ele entrar. Porque você sabe, se Ele entrar, Ele resolve. E às vezes você já não está querendo resolver. E aí você fala: se o Senhor entrar, Ele vai resolver. Então eu quero agir por minha conta. Mas Deus te trouxe aqui para que você saiba que Ele quer entrar na sua vida por completo. Deus quer entrar na sua vida com seus filhos, no jeito de criar os seus filhos. Hoje nós temos um déficit, irmãos. Hoje nós percebemos a dificuldade que é para os pais criarem os filhos. O mundo está sendo assolado por tantas coisas, na internet, nas comunicações, na televisão, em tantos lugares. Criança de 8, 9 anos,
dá a volta nos pais, e os pais ficam meio que perdidos na situação. Pede para Jesus entrar na sua vida, a te ensinar a relacionar com seus filhos. Ele vai te ensinar que umas palmadas não faz mal, que botar de castigo ainda está na moda, que falar e colocar o filho no lugar que ele deve estar, ainda está na moda. A autoridade do pai e da mãe não perdeu. Ele vai te ensinar. Você vai começar a aprender que na sua casa quem manda é o pai e a mãe, que criança de 8, 9 anos não manda no pai e na mãe, não é o que ela quer, é que o pai e a mãe quer. Ele vai te ensinar, e você vai aprender, porque nós estamos vivendo um momento de inversão de valores, onde as crianças é quem está mandando nos pais e nas mães, onde as crianças que diz o que vai vestir, o que vai colocar, e muitas vezes diz até a roupa do pai e da mãe, o que eles vão colocar, onde as crianças é que dão permissão para o pai e para a mãe sair, e até que horas que elas podem ficar, o que eles podem ficar. Ei, se Jesus entrar na sua vida nessa área, Ele vai te ensinar algumas coisas, que Deus te fez pai e mãe, e te deu uma responsabilidade diante dEle. Ei, pais e mães que estão aqui, não se assustem de me ouvir falar isso não, porque é assim que deve ser. A Bíblia diz, pai, mãe, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando se envelhecer não te desvie dele. E como é que a gente ensina uma criança? Corrigindo, advertindo, abraçando, beijando, fazendo carinho, mas muitas vezes falando duro, porque Deus faz assim conosco ou não, queridos? Tudo que você pede para Deus, Deus te dá? Dá? Tudo que você coloca diante de Deus, você recebe? Por que não? Porque Deus é Pai, e Ele sabe que nem tudo aquilo que pedimos, nós podemos receber. E por que como pai e como mãe, tem muitos pais e mães dando tudo o que o filho quer, para que o menino pare de chorar, para que a menina dê sossego, para que fique quietinho? Por quê? Então deixa Deus entrar na tua vida. Não dê para o Senhor as sobras da sua vida, e ache que Ele tem que se contentar com isso. É isso que nós aprendemos aqui. Eu preciso caminhar, porque senão eu não concluo também, eu volto domingo que vem nesse assunto e não dá mais. Nós aprendemos, irmãos, nesse texto, que Deus nos fez um pouco menor do que anjos, para que a gente pudesse entender, perceber, que Deus nos fez assim, porque um dia nós estaremos diante dEle. Sabe o que Ele vai dizer? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Com os dons, talentos, habilidade, capacidade, competência? Ou você acha que você é bom, ou que você é boa porque você é boa, ou porque você é bom? Foi porque Deus nos fez assim. Foi porque Deus te fez assim, um pouquinho menor do que os anjos, porque Ele quer se relacionar com você em alto nível. Ei, Deus quer se relacionar conosco em alto nível, não é no chão, não é rasteiro não, irmãos, é em alto nível. É um Deus que basta, é um Deus suficiente, é um Deus que é verdadeiro, real, que interage na minha e na sua vida. Para terminar, queridos, na direção desse relacionamento com Deus, tem uma outra passagem na Bíblia, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 3 até o versículo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 até o versículo de número 9. Diz a Bíblia que estava tendo um jantar em Betânia. Estava tendo um jantar lá em Betânia, e Jesus foi convidado para esse jantar. Jesus foi convidado para participar desse jantar em Betânia. Betânia, queridos, era aquela aldeiazinha, 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus gostava muito de ficar em Betânia, era pertinho de Jerusalém, era a época da Páscoa, a última Páscoa. Estava se aproximando o momento em que Jesus seria levado à cruz, ao madeiro. A Bíblia diz que Jesus foi chamado para participar desse jantar. Versículo 3, queridos, do capítulo 14, diz a Bíblia: estando ele em Betânia, reclinado à mesa,
na casa de Simão o leproso, ou seja, possivelmente esse Simão, ele tinha sido leproso e Jesus o tinha curado, restaurado. Por quê? Porque se ele ainda fosse leproso, eles não poderiam estar ali, Murilo. Então, se Jesus estava lá e estava acontecendo um jantar na casa dele, essa referência, o leproso, é para que nós pudéssemos saber de que Simão se tratava. Jesus estava na casa deste Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Versículo 3. E a expressão diz: com preciosíssimo perfume de nardo puro. Preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o vaso, ou quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha que passagem linda. Jesus está no jantar reclinado à mesa. A mesa que eles jantavam, ou que eles comiam, ou faziam a refeição, não era como a mesa que nós temos hoje, onde nós sentamos numa cadeira alta, e a mesa fica à altura, mais ou menos, do nosso peito, para que a gente possa fazer a refeição numa cadeira alta. Não, era uma mesa baixinha, mais ou menos a mesma mesa que foi aqui representada no teatro. E Jesus estava sentado certamente com as outras pessoas em volta dessa mesa baixa, com o cotovelo apoiado à mesa, porque a Bíblia diz que ele estava reclinado à mesa. De repente vem essa mulher com um vasinho, um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de mármore fino, um mármore caro, que não era qualquer pessoa que tinha um vaso ou um recipiente com este mármore chamado alabastro. E ela quebra este vaso, ou esse recipiente. Dentro dele tem um preciosíssimo, diz a tradução atualizada do Almeida, que tinha um preciosíssimo perfume de nardo puro. E ela decide quebrar e jogar tudo de uma única vez sobre a cabeça de Jesus. Que gesto foi esse? Que todas as pessoas que estavam lá parou de fazer o que estavam fazendo. Elas pararam de fazer, estavam comendo ou conversando. Diz a Bíblia que elas pararam naquele momento de fazer e viram e ficaram estupefatas com o gesto dessa mulher. Não era um vaso muito grande. A Bíblia diz que tinha 1 libra de perfume. 1 libra corresponde mais ou menos a 327 gramas, miligramas de perfume. Aquele líquido que tinha dentro deste vaso. Só que, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós compreendemos por que o autor diz preciosíssimo perfume. Porque 1 libra, ou 327 miligramas deste perfume, correspondia, e o texto diz para nós, a 300 denários. Um frasco de 327 miligramas, correspondia a 300 denários. E o que é denário, pastor? Denário é o preço de uma diária de trabalho. Então, o cara ganhava por um dia de trabalho, o dia inteiro, 1 denário. O perfume custava 300 denários. 300 dias de trabalho. Ou seja, a pessoa tinha que trabalhar 1 ano, Rafael, para comprar 327 miligramas daquele perfume. E a Bíblia chama de nardo puro, Claudinha. O que tinha esse perfume que era tão caro? Pouquíssimas pessoas podiam comprar, porque esse nardo era extraído de uma planta, e não era uma planta qualquer, era aquela única planta, que só se achava lá na cordilheira dos Himalaias, lá na divisa do Nepal com a Índia. Uma única planta era extraída aquele óleo, aquela essência, que fazia este perfume. Naquela época, tudo aquilo que vinha de muito longe era muito raro, era muito caro. Ainda hoje, mas naquela época era muito mais. E aquela mulher, diz a Bíblia, que ela tinha esse frascozinho de perfume, que custava 1 ano de trabalho, possivelmente 1 ano de trabalho dela. E ela vê Jesus ali reclinado à mesa, e ela decide fazer um gesto, que entra para a história. Ela quebra o vaso de alabastro, e derrama tudo, diz o texto, e ela derrama todo o conteúdo do vaso, todo o conteúdo que tinha dentro deste vaso de alabastro, na cabeça de Jesus. Ei,
isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ela é doida? Sim, por Jesus. Doida por Jesus. Ah, ela não devia fazer isso. Se você estiver pensando isso, saiba que você não está sozinho, porque as pessoas que estavam lá naquele jantar também pensaram isso. Não apenas pensaram como falaram. Para que isso? Que desperdício. Por que ela não vendeu isso e com o dinheiro deu aos pobres? Fazia muito mais efeito, trazia muito mais resultado do que ela quebrar e jogar todo o conteúdo na cabeça do mestre. Mas, irmãos, aquele gesto daquela mulher impressionou muito Jesus. O gesto daquela mulher impactou Jesus, porque ela fez um gesto impensável, que nós vamos aprender aqui com essa mulher. Diz a Bíblia que ela derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que eu aprendo é que nesse relacionamento com ele, Marcelo, essa mulher, nessa intensidade, no grau de relacionamento foi tão intenso, que o que de melhor, mais precioso ela tinha, ela decidiu entregar para Jesus. Ei, mas ela não foi tirando de conta gotas, ela não foi jogando um pouquinho, e um pouquinho, Barone. Ela quebrou e jogou tudo de uma única vez sobre Jesus, ensinando para mim, ensinando para você, que o nosso relacionamento com Ele não pode ser conta-gotas, não pode ser aos poucos. Vamos aos poucos, vamos devagar, vamos jogando um pouquinho. Não. Esse ato dessa mulher ensina para mim, ensina para você, que o nosso relacionamento com Ele tem que ser intenso a tal ponto de não ter reserva, de se jogar por completo nele. Não dá para ir mais ou menos, aos poucos. Eu quero ir sentindo, eu quero ver como é que vai ser. Não dá para ser com meias medidas. De novo, com Ele é tudo ou nada. Ela nos ensina que quando a gente se derramar, quando a gente se jogar e se derramar, nós vamos impressionar o Senhor. Ele vai dizer: uau, ela entendeu. Ela entendeu. Fica de pé, eu preciso terminar esse culto, senão não termino. O Senhor espera que nós nos relacionemos com Ele da maneira como essa mulher se relacionou. O escritor Marcos, ele não diz quem é ela, mas se você for para João 12, João nos informa que essa mulher é uma velha conhecida nossa. Essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. João capítulo 12 diz: e Maria, chegando com o vaso, quebrou o vaso e jogou todo o perfume sobre Jesus. Maria adoradora, Maria que gostava de estar aos pés do Senhor, Maria que adorava intensamente, Maria que não ficava na margem, Maria que não ficava na superfície, Maria que não era superficial, Maria que mergulhava em Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ficou tão impressionado, que Ele vai dizer para nós no versículo 9: onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória dela, para a memória sua. Mais de 2000 anos nós estamos aqui hoje falando dela. Eu disse isso um dia desses aqui. Como você quer se relacionar com o Senhor? O que você quer fazer com essa habilidade, essa capacidade, esse entendimento, essa percepção que Deus te deu? Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, para que, como Davi, nós aprendêssemos a valorizar o nosso relacionamento com Ele, e não a dar para o Senhor aquilo que não nos custa nada. Para que, como essa mulher viúva, nós aprendêssemos a dar para o Senhor não as sobras, porque Ele não merece as sobras. Para que, como essa mulher Maria, nós aprendêssemos a dar para o Senhor o que de melhor nós temos, sem reserva, sem ser conta-gota. Sabe como é conta-gota? Senhor, e eu agora vou na sua presença, Senhor, só uma vez por semana, mas o Senhor sabe que daqui uns dias eu vou me livrar de tantas coisas, eu vou ter mais tempo para o Senhor. O Senhor sabe que eu estou trabalhando tanto, Senhor.
O Senhor sabe da minha situação, das minhas dívidas. O Senhor sabe o que eu tenho que pagar. O Senhor sabe o que eu tenho que acertar. Deus sabe as suas e sabe as minhas também. E sabe de todo mundo aqui. Então nós estamos num relacionamento conta-gota, Senhor. Eu vou com o Senhor até mais ou menos. Porque quando eu me livrar de tudo isso, eu vou mergulhar. Aí eu vou quebrar o vaso. E aí eu vou derramar tudo na tua presença. Ei, talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Sabe por que aquela mulher fez isso naquele momento? Porque ela nunca mais viria Jesus naquela oportunidade. Alguns dias depois Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Alguns dias depois ele seria preso, julgado e condenado. Aquele era o momento. E as pessoas que rejeitaram o ato de Maria não entenderam o que ela fez, e inclusive trouxe para ela palavras duras e a criticou. A Bíblia diz que Maria entrou para a história. Jesus disse: você vai ser falada em todo mundo, em todos os tempos, até eu voltar. Onde esse evangelho for pregado, vão dar testemunho de você. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Mergulhe em Deus hoje. Para com esse negócio de conta-gota. O pessoal da igreja aqui já me ouviu dizer: Deus está diante de nós como uma cachoeira. E essa cachoeira, e aí você pega um conta-gota e vai ali, e põe na língua. A cachoeira está diante de você, e você vai se servindo dele, conta-gotas. Conta-gotas. Ei, entra embaixo dessa cachoeira. Diz: me inunda, Senhor. Toma toda a minha vida. Toma tudo que é meu. Eu quero que o Senhor entre em todas as áreas da minha vida, todos os departamentos da minha vida, todos os lugares da minha vida. É isso que o Senhor espera de mim e de você. É esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Foi por isso que Ele nos fez assim, um pouco menor do que os anjos, com capacidade de percepção, entendimento. Deus nos deu entendimento para que a gente entendesse, estivéssemos com vontade própria. Nós queremos estar aqui. Deus nos deu essa capacidade, queridos, de entendimento, vontade própria, de ter compreensão. Tudo aquilo que eu disse para os irmãos aqui nesta noite. É um evangelho completo, sem peso, sem traumas, sem feridas, servindo o Senhor com liberdade. Um evangelho simples, um evangelho onde você ouve e diz: eu vou fazer, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que você quer para você? É isso que você quer para você? Amém? Feche seus olhos e vou orar por você. Louve o Senhor. Aleluia. Me transformou no meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Foi só deixar
ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar pelo tempo. O tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar.